Olá, turmas do primeiro ano. Nós estudamos na primeira parte uma introdução à história da filosofia antiga, grega, medieval e moderna, uma vez que a filosofia contemporânea será estudada em outro momento. Hoje nós vamos tomar outra direção e estudar alguns tópicos de antropologia filosófica, tendo como tema a condição humana, fazendo essas perguntas aqui. O que nos faz humano? O que é o ser humano? Então, quais são aquelas características da existência humana que se repetem, como a relação entre natureza e cultura, linguagem, pensamento, trabalho, a busca da felicidade? São esses temas que a antropologia filosófica vai se ocupar. A palavra antropologia é uma palavra grega, anthropos, que é homem, e logos, que é estudo, pesquisa. Portanto, uma antropologia é o estudo sobre o homem. E nesse caso é uma antropologia vista do ponto de vista da filosofia. Portanto, nós temos esses dois tópicos. O primeiro é a relação entre natureza e cultura. Então, existe uma tensão, diz ali, uma estabilidade, uma evolução entre esses dois temas, porque há uma tendência a reproduzir e outra em criar sempre o novo. Então, a relação entre natureza e cultura, existe sempre aquele grupo de pessoas e de ideologias que vão querer reproduzir o que já está aí, principalmente aquilo que a natureza favoreceu, e outros que querem criar sempre o novo. Portanto, a relação entre natureza e cultura é sempre tensa, é sempre um conflito. Quando nós falamos de natureza aqui, é preciso entender de duas formas. A natureza exterior a nós, aquela natureza onde o ser humano viveu e foi presa de outros predadores por muito tempo. Então ali é a natureza externa a nós, que não temos total controle, apesar de muito conhecimento e tecnologia, dominamos muitos fenômenos da natureza, mas ainda não todos. Mas também aquilo que é natureza humana. Por exemplo, aqui podemos entender a natureza humana, aquilo que recebemos geneticamente dos nossos pais e podemos transmitir para os nossos filhos. Aquele conteúdo genético que até o momento a ciência e a tecnologia não conseguiu modificar totalmente, ou pelo menos não é permitido modificar totalmente aquela carga genética. Então isso é natural, isso nós recebemos e por enquanto não modificamos, né? Portanto, tem sempre essa tensão entre natureza e cultura. Já a cultura é tudo aquilo que a gente cria em cima da natureza, tudo aquilo que é modificado pelo homem. Vamos entender esta tensão. Então, a natureza, no caso da natureza humana, é difícil encontrar uma natureza totalmente pura. É uma natureza que ela vai sendo criada, modificada e remodelada na cultura. Fora da cultura, da linguagem, da organização social, o ser humano ele fica bastante inexplicável. Portanto, tem essa natureza básica ali e ela precisa ser humanizada. Humanizada por um processo de educação e de aprendizado. O ser humano ele vai sempre sendo cada vez mais humanizado por tudo aquilo que já está na sociedade. Aqui tem um exemplo de dois acontecimentos. Por exemplo, ali fala as meninas lobo. É um acontecimento de 1920 em que na Índia, em que essas meninas elas foram criadas na selva ali, sobreviveram com os lobos e depois foram introduzidas no processo de socialização. A primeira coisa que se percebeu é que essas meninas elas não riam, não choravam e principalmente não falavam. Não tinham um tipo de linguagem para se comunicar com o outro ser humano. E aqui nós já nos perguntamos, seria a linguagem falada, escrita, a principal característica que define o ser humano? Tem outro caso ali também, não é?
O caso de Helen Keller, aqui nos Estados Unidos, 1880 a 1968. Essa pessoa, essa criança era surda, ela não escutava, não enxergava e não falava. Como ela poderia entrar no mundo da linguagem, entender o mundo simbólico dos seres humanos? Então ela ficou até 7 anos fora do processo de cultura, de socialização, até que uma professora procurou introduzir essa menina no mundo da linguagem. E ela foi entendendo que água tinha uma palavra, que cada coisa tinha um conceito, que tinha um símbolo. Então, nós nos perguntamos se seria a linguagem, né? Seria a linguagem que caracteriza o ser humano? Mas nós nos admiramos também com alguma comunicação do mundo animal. Por isso que aqui tem esse ponto. Comportamento animal, inteligência, reflexos, instintos. Ficamos admirados e às vezes até dizemos, será que esse animalzinho não é inteligente? Como eles se comunicam? Que tipo de linguagem? Ou seja, o que diferencia o ser humano dos outros animais e de tudo mais que existe no universo, né? Então percebemos que abelhas, vespas constroem a sua casinha de uma forma bem harmônica, bem bonita, os cupins, as formigas, e nos perguntamos de onde vem essa inteligência. E percebemos que ali tem principalmente uma ação por reflexos e instinto, né? Quase uma programação biológica para fazer sempre aquilo, mas fazem sempre aquilo, que é importante, né? E é bonito, mas o ser humano se distingue pelo seu conhecimento e pela sua linguagem abstrata. Não é que nós somos super especiais e temos que controlar e destruir a natureza, não é nada disso, né? Mas o ser humano, os animais, os insetos chegam a um momento ali que parece ter um limite, tanto da linguagem como do conhecimento. E sempre eles refazem a mesma coisa. O ser humano não é capaz até de destruir a natureza, de tentar recriar e de criar também cultura. E aparece agora aqui a palavra cultura, né? O que é cultura? Então, cultura é tudo aquilo que o homem cria, né? É o que é diferente do que é puramente natural. Natural é o que já está ali. Então, é fruto da criatividade humana, então resulta do pensar e do agir humano. É tudo que o ser humano produz, então são práticas, instituições, valores, símbolos, tudo que o ser humano produz ali como cultura.